seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai ficar por dentro dos assuntos mais importantes da área na última semana. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. Guerra entre gigantes. O Mercado Livre processa a Apple no Brasil. Porque a empresa tomou uma medida tão drástica contra a fabricante do iPhone. Wall Street em alerta. O banco americano Morgan Stanley demite mais de 1.500 funcionários e o Goldman Sachs deve seguir o mesmo caminho. A Bolsa de Valores de São Paulo revela uma pesquisa inédita que mostra que o número de investidores só cresce no país. O executivo Felipe Paiva, da B3, estará em nosso estúdio para falar dos ativos mais negociados nos últimos meses. Novidades no varejo brasileiro, porque a asiática Shopee fechou um acordo com as redes Pão de Açúcar, O Dia e Oba Hortifruti. E conheça o caminhão elétrico da Tesla e quais empresas já encomendaram o novo veículo da empresa de Elon Musk. Fica ligado, o Business está no ar. E a gente abre a edição do Business dessa semana falando de uma guerra entre gigantes. O Mercado Livre entrou com uma ação contra a Apple no Brasil e no México. Qual é o motivo? As restrições impostas pela gigante norte-americana em sua loja de aplicativos, a Apple Store, referente a ofertas de serviços digitais e a pagamentos. Vou explicar para ficar mais claro ainda. O maior comércio eletrônico da América Latina, o Mercado Livre, contesta as regras da Apple que impedem os aplicativos de distribuírem bens e serviços digitais de terceiros. Aí eu estou falando de filmes, música, jogos de videogame, livros e tudo que é conteúdo escrito. De acordo com o Mercado Livre, a regra da Apple impede que o Mercado Livre oferte em sua plataforma, de modo agregado, serviços de streaming, de vídeo, de música e de livros de outras empresas que concorrem com a Apple nesses segmentos. Segundo Paolo Benedetti, que é o diretor sênior da empresa, por meio da reclamação sobre os serviços digitais, o Mercado Livre, veja só o que ele está falando, o Mercado Livre está criando uma nova teoria de que a Apple tem um monopólio muito forte na distribuição de conteúdo digital e que opera para que ninguém o desafie. É uma declaração realmente muito forte deste executivo aí do Mercado Livre contra a Apple. É uma guerra que promete, hein? A Apple não comentou o assunto. Agora vamos para o Wall Street, o centro financeiro de Nova York, que está bem apreensivo. E tudo começou quando o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, disse que está bem pessimista com as perspectivas da economia dos Estados Unidos e falou que até mesmo demissões poderão ocorrer no banco, além de cortes poupudos nos bônus dos funcionários. Teremos tempos difíceis pela frente. Foi essa a frase que ele falou. O Morgan Stanley, na verdade, nem alertou, ele agiu. O banco demitiu cerca de 1.600 funcionários de quase todas as áreas do banco de investimento. O Morgan tem mais de 80 mil funcionários, então esse corte foi de cerca de 2% da força de trabalho. E tudo isso está diretamente ligado à economia, é claro. Salomon disse que os Estados Unidos podem entrar em recessão em 2023. Outros economistas falam que essa recessão pode ser evitada, tomara, né? Mudando, girando o assunto, mais uma amostra de como anda aquecido o varejo no Brasil com cada vez mais concorrência. A novidade foi dessa empresa asiática, da Shopee. A Shopee fechou um acordo com 3 grandes redes de supermercados do Brasil. Primeiro foi o GPA, que é a dona do Grupo Pão de Açúcar. O segundo, O Dia. Terceiro, Oba Hortifruti. Desde a última semana, a Shopee passou a vender os produtos dessas redes parceiras. A entrega das mercadorias é feita pela própria plataforma por meio do transporte e da logística da Shopee. Agora, aquela pergunta, né? O que a Shopee, empresa de Singapura, ganha com essa parceria? Ela ganha muita coisa, na verdade. O objetivo da empresa é ampliar o tráfego de clientes no site da empresa. É ter mais gente recorrendo ao site, lembrando do site na hora de comprar um produto.
O foco da Shopee serão os itens de supermercados não perecíveis, que incluem as categorias alimentos e bebidas, itens para pets e de higiene pessoal e também cuidados para a casa. Esse é mais um movimento importante da Shopee no Brasil, depois de ela sair de países da América Latina. Em setembro, a varejista encerrou as operações na Argentina. No México, Chile e Colômbia, a empresa comunicou o fim das atividades locais, mas ela segue aí com produtos importados. O Brasil, passou ileso. O presidente da Shopee, inclusive, disse que é necessário, disse em setembro, né, que é necessário focar recursos nas operações principais, e o Brasil é um dos principais países para a Shopee, que anunciou, aliás, um aumento na logística no país no fim de julho. Agora a empresa tem 5 centros de distribuição. Isso é muito importante porque a empresa tem um volume alto aí de venda de mercadorias de preço baixo. Isso gera aí um grande número de produtos diariamente e exige, né, um processo de distribuição bem arrumado e ajeitado. Um inédito estudo feito pela B3 analisou o comportamento dos investidores no terceiro trimestre, especialmente em outubro, mês das eleições presidenciais, e uma surpresa apareceu de imediato. Houve um aumento nas negociações e no valor de todas as modalidades de investimento na Bolsa Brasileira. Para falar desse tema e do estudo, eu recebo no estúdio o diretor de relacionamento com clientes e pessoa física da B3, Felipe Paiva, que já esteve em nosso programa. Obrigado pela presença. Felipe, eu aproveito, antes de fazer a primeira pergunta, eu aproveito para apresentar ao nosso público algumas das conclusões desse estudo inédito feito pela B3 agora no terceiro trimestre. Vamos lá, vou mostrar aqui, vamos lá. A Bolsa Brasileira cresceu, mas já é uma grande notícia. As ações foram os produtos mais negociados, teve um aumento aí de 20%. Volume médio por dia aumentou também em renda variável, foi de 7 bilhões e 800 milhões de reais para 9 bilhões e 200 milhões de reais, repito, por dia, um aumento aí de 18%, e ativos de renda variável sob custódia, teve 11 bilhões a mais entre setembro e outubro, chegando a 504 bilhões de reais em renda variável sob custódia. Eu quero que você explique tudo, Felipe, porque você é o craque da B3. São vários números, vários dados. São vários números, exatamente. Primeiro, vamos lá, vamos analisar o que é esse volume médio por dia aqui. Isso é o que movimenta por dia? Esse dado aqui, Bruno, é assim, hoje na B3, né, na Bolsa Brasileira, se negocia por volta de 30, 35 bilhões por dia, que saem de mãos entre compradores e vendedores. Desse volume todo, de 10% a 15% representa o volume de pessoa física, os brasileiros comprando e vendendo ações. Então foi um destaque agora em outubro, a gente olhar para esse movimento que houve na Bolsa, né, pós-eleição, né, o que é o resultado do que estava acontecendo. Antigamente, muitas pessoas, quando tinha volatilidade em Bolsa, saíam. Né? Hoje em dia, o que aconteceu? O brasileiro aprendeu que existem oportunidades de investimentos e coloca recursos, né, para participar desse movimento que acontece na Bolsa especificamente. Porque essa é uma questão aí, né? O que explica esse aumento? Porque são várias incertezas do cenário global. Tem possível recessão nos Estados Unidos, em outros países. Teve de inflação no mundo como inflação no mundo todo, no Brasil também. O Brasil já meio que saindo um pouco, se comparar aí com os outros países. Tem recessão, tem eleições presidenciais brasileiras, né? Teve em outubro, e pelo contrário, as ações aí tiveram um aumento aí de 20%. Você tem um diagnóstico aí para esse cenário? Então, o brasileiro, assim, e muitos brasileiros estão vindo para investimentos, né, para a Bolsa. Esse dado aqui embaixo, Bruno, é muito interessante, que fala dos 500 bilhões em ações, né, em renda variável, ou seja, tem já investido no país 500 bilhões de pessoa física, né, em ações. Né? Então, se a gente olhar para esse dado e comparar, por exemplo, com a poupança tem 1 trilhão de reais depositado na poupança. E em ações, 1 trilhão de reais? 1 trilhão. Ainda está com 1 trilhão? Parado, represado, né, e já tem 500 bilhões investidos em ações. Se a gente comparar os 504 bilhões que tem em renda variável, se a gente comparar com anos anteriores... um grande crescimento. Teve um grande crescimento. Número de pessoas, né, então a gente sai de 500 mil, 800 mil brasileiros para 5 milhões de brasileiros já investindo em Bolsa, e de 100, 200 para 500 bilhões agora.
Felipe, vamos para a segunda arte, vamos mais uma conclusão aqui desse estudo inédito da B3, que mostra aí que os investidores crescem na Bolsa Brasileira. Renda fixa, esse é outro ativo, né? Outra alternativa de investimento. Outra alternativa para o investidor brasileiro. Renda fixa atinge R$1 trilhão e 450 bilhões aí. Já passou a poupança? Aqui já passou a poupança. Excelente, grande notícia. No terceiro trimestre teve um aumento aí de 48%, quase dobrou, portanto. Em um mês ganhou 100 mil novos investidores. E aqui a gente fez, vocês na verdade o estudo destrinchou, né? Tem tanto CDB, 23% em relação ao fim de 2021, com 603 bilhões de reais, e tem o LCA, que teve um aumento aí de quase 80%. Minha pergunta é o seguinte, esse aumento da renda fixa aí, quase dobrou, é um movimento do investidor para se proteger? Então, olha esse outro dado aqui, né? A B3 é muito conhecida como a Bolsa, né, do Brasil, mas também os ativos de renda fixa são negociados e registrados na B3, né, na Bolsa. Então, a gente tem essa visão completa de renda variável e de renda fixa. E esse dado que a gente trouxe aqui é o destaque também da mudança que houve na macroeconomia, né, um aumento da taxa de juros e oportunidades no mundo de renda fixa. Então, o brasileiro começou a colocar tanto recursos em renda fixa e renda variável. Então, esse aumento tanto de novos investidores em diversos outros produtos, CDB, que é um produto de captação bancária. Vamos lá. O CDB, ele é quando você compra um título de um banco, né? De um banco privado. Emite um título e a pessoa física compra com retorno de taxas de juros. Né? Então, ele acompanha esse movimento de crescimento da taxa de juros e, por isso, também recursos para CDBs. E o LCA é um outro título que aí é direcionado para o mercado do agronegócio. Do agronegócio. Então, as pessoas começam um deles que é isento o LCA é isento de imposto LCA, de renda, né? E também tem um outro produto conhecido que é o LCI, que é de imobiliário, do setor imobiliário. Então, hoje já tem inúmeras alternativas para você colocar os seus recursos. Mas você acha que teve um jeito aí, uma maneira das pessoas se protegerem aí? Porque a renda fixa é muito mais estável do que você colocar nas Isso é um ponto importante, Bruno. Ela é estável se você comprar aquele ativo e ficar com ele até o final. Sim, até o vencimento. Isso é importante avisar. Durante a jornada do investimento, você vai saculejar junto, igual com bolsa. Exatamente. Então, se você tirar o dinheiro antes... Ou se você quiser sair e resgatar esses títulos antes, você vai sofrer a influência do mercado. Então é importante acompanhar. Deixar o dinheiro. Você investe 10 mil reais num CDB até 2025, 2026, deixa o dinheiro ali, do seu perfil. Às vezes, na hora de sair antes, você pode até estar valendo mais, porque há essa negociação de títulos entre compra e venda, então é importante acompanhar o que é chamado marcação ao mercado, Bruno. Você consegue identificar quanto que vale aquele ativo hoje. Então você sabe se é uma oportunidade para sair, oportunidade para esperar um pouquinho, então tem que acompanhar os investimentos. Agora, esse quadro aqui, renda fixa atinge 1 trilhão, mais de 1 trilhão e 400 bilhões aí de reais. Não é uma contradição com a outra conclusão, porque a gente mostrou que teve um aumento aí das pessoas investindo em ações brasileiras. E de repente a gente vê que quase dobrou no terceiro trimestre o número aí de investidores investindo na renda fixa. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, o investidor... Todos os investimentos estão crescendo. Sabe o que está acontecendo, Bruno? As pessoas perceberam que existem alternativas de investimentos além da poupança. Então, ela pode ir para o mundo de renda fixa, pode colocar uma parcela dos seus recursos em ações. Isso tudo vai determinando e resultando nesse crescimento que a gente tem percebido, tanto em patrimônio, em diversos ativos, quanto também em ações. Olha só, a gente tem mais conclusões sobre esse estudo inédito que a B3 fez com essa base poderosa aí da Bolsa de Valores brasileiras, mas a gente vai trazer já todos esses detalhes para vocês. E a Tesla começou a entregar o seu próprio caminhão elétrico, o Semi. A maior montadora de carros elétricos do mundo, fundada por Elon Musk, colocou no mercado um veículo pesado de 18 rodas. Ele faz de 0 a 100 quilômetros em 20 segundos, com peso máximo de carga e mantém a velocidade mesmo em subidas íngremes. Toda essa energia vem de 3 motores independentes. Além disso, segundo a empresa, o custo operacional com energia elétrica é quase
3 vezes menor do que com o diesel. E como o caminhão tem 70% menos peças, a chance de ficar parado na oficina é bem menor. O SEMI enfrenta aí o ceticismo de especialistas do setor que duvidam da capacidade de caminhões elétricos a bateria de suportarem o transporte de cargas pesadas por centenas de quilômetros. Para os executivos da Tesla e alguns especialistas aí do setor automotivo, o SEMI promete revolucionar o mercado, assim como os veículos de passeio da Tesla mexeram com toda a indústria automotiva. Diferente dos carros, a autonomia do SEMI é de 800 quilômetros com uma única carga da bateria. E isso é o que tem chamado a atenção aí das grandes redes de varejo e transportadoras nos Estados Unidos. Empresas como Walmart, FedEx, UPS, PepsiCo e a Bembev são algumas que já fizeram encomendas de dezenas de caminhões de olho na eficiência operacional e também nas questões ambientais. Elon Musk disse tempos atrás que era altamente provável que o SEMI fosse o primeiro veículo da Tesla a ter capacidade de direção autônoma. Em outubro, porém, o empresário voltou atrás e afirmou que os veículos da montadora não estavam prontos para tirar os humanos do volante. Mesmo sem autônomos, o SEMI é a grande novidade do ano na Tesla. E com ele, já dá para afirmar que o mercado de caminhões nunca mais será o mesmo. E a montadora Ford, que deixou o Brasil em 2021, em janeiro de 2021, mas mantém ali um centro de pesquisa e desenvolvimento na Bahia bem interessante. Inclusive, ele contratou recentemente 500 engenheiros nessa operação, anunciou a abertura de 200 vagas de capacitação em tecnologia e programação para pessoas em vulnerabilidade social em São Paulo. O projeto é gratuito, não existe conhecimento em tecnologia, começa já em janeiro e promete auxiliar na colocação profissional dos formados. Mudando de empresa agora, mudando para a Amazon, a gigante Amazon de Jeff Bezos, ela deu pontapé em uma nova área de treinamentos no Brasil. A missão é desenvolver talentos do mercado para suprir a falta de mão de obra de profissionais de tecnologia nas empresas. Meses atrás, a unidade de armazenamento em nuvem da Amazon, que é a Amazon Web Services, junto com a Meta, dona do Facebook e do Instagram, criaram um programa de treinamento para capacitar 50 mil brasileiros jovens a partir dos 18 anos em áreas relacionadas à tecnologia, como nuvem, marketing digital e tecnologias para o metaverso. A demanda por profissionais de TI bate atualmente 159 mil por ano, segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom. Até 2025, esse déficit pode alcançar 530 mil profissionais e é essa demanda que empresas como a Amazon, como a Ford, tentam amenizar. E a Embraer apresentou 2 projetos de aviões menores, de 19 a 30 lugares, mas com um grande diferencial. Eles serão elétricos híbridos ou a hidrogênio. No ano passado, a empresa mostrou um avião de energia híbrida com 9 lugares. Os modelos híbridos, eles são mais simples para implementar a tecnologia porque são mais leves e menores, o que faz a aeronave consumir menos combustível do que o hidrogênio. A novidade de agora é trazer mais assentos com uma solução que reduz até 90% das emissões de CO2 ao usar combustível de aviação sustentável. Esses projetos fazem parte de um programa da Embraer chamado Energia, cuja missão é zerar as emissões de poluentes na indústria da aviação até 2050. A expectativa da terceira maior fabricante de aviões do mundo é que as soluções sejam entregues ao mercado até 2035. A Embraer tem desenvolvido e tomado a dianteira de inovação na aviação. Um dos projetos inovadores é o eVTOL, a sigla em inglês para o veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, também chamados dos carros voadores. Inclusive, nós do Business já fomos visitar o simulador da Embraer. As primeiras entregas do eVTOL estão previstas para 2026, se tiver tudo regulamentado. A ideia do eVTOL é fazer trajetos curtos e por um preço acessível, falam até em ser um preço similar a uma corrida de táxi.
E o setor de saúde privado no Brasil tem 2022 como um ano de forte expansão. O Hospital Albert Einstein começou a investir em um novo centro de oncologia e hematologia, orçado em R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse é o maior investimento destinado a um empreendimento hospitalar focado em tratamento de câncer no país. A inauguração está prevista para 2025. O empreendimento terá 38 mil metros quadrados e será construído dentro do Parque Global, que é um bairro planejado em construção na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Do valor a ser investido no complexo, 800 milhões de reais são das incorporadoras Bueno Neto e Related Group, responsáveis por esse projeto do novo bairro planejado, que vai ter 5 torres residenciais, hotel, shopping center, faculdade e agora o centro oncológico do Albert Einstein. O Einstein vai colocar 400 milhões de reais no projeto para equipar o complexo, que contará com 160 leitos, 120 clínicas cirúrgicas, 84 consultórios, 36 salas de quimioterapia e 15 postos de laboratório. Hoje, o Albert Einstein atende 25 mil pacientes nas unidades de São Paulo e Goiás. São pacientes privados que têm plano de saúde e também particular e também do SUS. A expectativa com esse novo centro é ter 10 mil novos pacientes no atendimento. Nos últimos anos, a disputa mais acirrada no segmento de saúde privada foi travada por apenas 2 hospitais, o Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Em 2019, esse cenário mudou radicalmente, os 2 hospitais ganharam um rival de peso, o Vila Nova Star, da Rede D'Or, presente em 9 estados brasileiros. A forte concorrência fez com que agora tanto o Sírio quanto o Einstein se mexessem. Ganha a cidade de São Paulo, que terá logo mais um amplo e moderno centro de oncologia. Bom, e nós voltamos a conversar com Felipe Paiva, executivo da B3, que nos traz um estudo inédito que revela que os investidores na Bolsa Brasileira crescem mesmo com a volatilidade. Vamos para a próxima conclusão aqui. Os investidores entram na Bolsa, isso daqui é muito curioso, com valores cada vez mais baixos. Começam, por exemplo, com valores de até R$40, 31%. Entre R$40 e R$200, 29%. Tem muita gente que talvez pode olhar esses valores aqui que a gente está apresentando para o nosso espectador e falar assim, caramba, o pessoal tá ruim. Mas esse é um dado ótimo, né? Ótimo. E assim, a gente fez uma pesquisa, Bruno, há uns 4 anos atrás. Existia um mito no país. Eu preciso de muito dinheiro para investir. Então as pessoas achavam que tinham que acumular. Só rico poderia investir na Bolsa. Ou eu tinha que ganhar uma bolada, ou eu tinha que ganhar o 13º, e a partir daí eu começo a investir. E agora o que aconteceu? A nova geração, principalmente, entre 15, 20 a 25, 30 anos, todos perceberam que pode começar a investir com pouco recurso. Com R$40. Porque é o começo de uma jornada. Então, coloca 31% é a base aí das pessoas entrando com R$40. E o interessante disso, assim, eu começo com pouco, então coloca 40, mas não para aí, Bruno. Vai numa jornada e a carteira mediana hoje está por volta de 3 mil a 4 mil, ou seja, é um acúmulo ao longo da jornada de investimento. Teve uma virada de chave, por exemplo, porque você fala, isso é muito interessante, porque isso mostra o perfil do investidor brasileiro. Né? Antes as pessoas só investiam, muitos anos atrás, só investia realmente quem tinha grana mesmo, né? Ganhava uma herança. E aí sim começava a investir. Agora e aí começava a investir. Aí o cara está começando com R$100, coloca na bolsa e aí tem essa jornada que você fala. Agora minha pergunta é, teve uma virada de chave ali? Por que as pessoas estão investindo mais, mesmo que com valores menores? Então, o interessante disso não é só a questão de macroeconomia. O comportamento do brasileiro mudou e também junto com uma mudança que a gente teve no mundo digital, né, Bruno? Hoje é muito fácil na palma da mão você realizar o seu primeiro investimento e também existe uma indústria trazendo informações, trazendo conteúdo, educação financeira, informação como você, Bruno. Então isso tudo tem transformado o modo de investir no país e mais fácil para as pessoas entrarem e começarem, seja com 40, 100, 200 e ao longo dessa jornada vai acumulando. Bom, deixa eu trazer para o nosso espectador mais uma conclusão aí do estudo da B3. A força dos fiagros.
Você já vai explicar o que é um Fiagro, tá? Saldo com pessoas positivas aumentou aí 91%. Na verdade, isso significa que 91% dos Fiagros brasileiros está na mão de pessoas físicas. Investidores com produto na carteira, com saldo mediano aí de R$4.000. Agora eu entendi. São 116 mil investidores com Fiagros. O que é o Fiagro? Exatamente. Então, o Brasil, bom, o agronegócio no Brasil é a potência do Brasil. Poderoso, é um setor né? muito importante. Move aí 27% do PIB. Muito importante, você fala muito disso aqui, né? Então é um setor muito importante. As pessoas têm sonhos, né? As pessoas podem ter sonhos em gostaria de ter uma fazenda, uma produção, um rebanho, né? E como que eu vou investir nisso? Então o Fiagro veio para isso, Bruno. Então você consegue comprar uma parcela de uma fazenda, de uma produção, de uma plantação de soja. Então muitas pessoas perceberam que através desse produto, o Fiagro, assim como o fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário parecido, né? É o mesmo conceito. Quem deseja ter um imóvel, precisa ter um imóvel físico lá para você vira investir. sócio. Você vira sócio daquela produção agrícola e você do tem, agronegócio. da mesma forma, com os fundos imobiliários, você tem dividendos mensais? Tem rendimentos mensais. Isso é interessante, né? Quer dizer, você aporta um valor ali e você tem dividendos mensais. Daquela como produção se fosse um aluguel, do agronegócio. Então você participa do agronegócio do Brasil. São 116 mil investidores no Brasil. E é um produto muito recente, né? Então a gente está falando de 5 milhões, né, em bolsa. Já são mais de 100 mil nesse produto especificamente, que é o Fiagro. Muito bem. Vamos para a quinta conclusão aí do estudo da B3, a força... Não, temos que ir para o último que eu até já sei o assunto, que são as BDRs. Boa. A BDR. Já explica pra gente, Felipe, o que são as BDRs, que daqui a pouco a gente mostra. Então aqui. essas 3 letrinhas, na verdade, o que está por trás do BDR? São as ações internacionais. Então as ações negociadas em bolsas do mundo, da América do Norte, da Europa, Ásia, já podem ser compradas, negociadas aqui no Brasil. Então, empresas de ações importantes, como conhecidas no mercado, como Apple, Tesla, que estão se falando muito agora, né, Walt Disney, são empresas conhecidas, Coca-Cola, e do dia a dia do brasileiro, já podem ser negociadas na Bolsa Brasileira. Tem, por exemplo, as empresas mais negociadas aí das BDRs? Sim, já são mais de quase 1.000 já empresas que é possível se negociar no mundo aqui no Brasil. Então é possível, a gente tem falado de Fiagro, tem falado de renda fixa, falamos de ações e também ações internacionais, pode fazer parte da sua carteira. Mas assim, vendo todo esse estudo e você que liderou aí esse estudo da B3, quais são as maiores conclusões para você? Uma mudança importantíssima de comportamento. O brasileiro despertou para investimentos, né, que não é só poupança, que ele pode aplicar em diferentes ativos. E o que nós comentamos aqui, começa com pouco, faz uma jornada e vai acumulando ao longo desse caminho de investimento. Bem, nós recebemos aqui Felipe Paiva, executivo da B3, que trouxe aí um estudo inédito da Bolsa Brasileira. Sempre meu obrigado aí pela presença aqui. Obrigado você, Bruno. Obrigado. E má notícia para os gamers, para quem é apaixonado aí por videogame, mas na verdade não é tão mal assim a notícia. A Microsoft vai aumentar o preço dos novos jogos do Xbox de $60, cerca de R$317, para $70, cerca de R$370, seguindo outras concorrentes como a Ubisoft e a Sony. O valor do aumento no Brasil ainda não foi divulgado, mas pode se preparar porque veio, viu? E com essa notícia aí, não tão ruim assim, mas aumentou $10, né? Eu encerro o business dessa semana. Muito obrigado sempre pela sua confiança, pela sua audiência. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.